A FENATEMA apresenta Curso de Formação Política e Pensamento Político Brasileiro. Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso. Hoje vamos falar sobre noções de direito constitucional. É um tema importante para que a gente possa entender o funcionamento do nosso sistema jurídico-político, garantindo, claro, sempre a ideia de que a propósito aqui é a gente formar uma base mínima de entendimento do processo constitucional. Dentre as noções de direito constitucional, a gente tem que buscar o entendimento sobre a Constituição da República Federativa do Brasil, a partir de 1988, princípios fundamentais, aplicabilidade das normas constitucionais, normas programáticas, direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos partidários, enfim, a organização político-administrativa do Estado, Organização Federal Brasileira, União, Estados, Distrito Federal, municípios e territórios. Dentro também do propósito de trazer questões do chamado direitos constitucional, podemos analisar a questão das disposições gerais, servidores públicos, poder executivo, atribuições e responsabilidade do presidente da República, bem como do poder judiciário, disposições gerais, órgão do poder judiciário, organização e competências, Conselho Nacional, etc. e tal. Vamos buscar um pouco a ênfase sobre as bases e princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988. No seu artigo 1º, a República Federativa do Brasil ela é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, bem como constituindo-se em um Estado democrático de direito e tem como base fundamental 5 elementos que fazem parte dos fundamentos da Constituição Federal: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, bem como o pluralismo político. O que é república? Nós somos uma república federativa. O que é uma república? A república vem do latim res publica, que significa a coisa pública, ou seja, aquilo que é público é preciso, portanto, dar um caráter de publicidade à coisa pública. É uma forma de governo na qual o chefe do Estado, no caso nosso, o presidente da República, é eleito pelos cidadãos para um mandato de duração limitada, exercido em nome do povo, pelo povo e para o povo, consagrando, é claro, os preceitos de Rousseau, que nós estudamos aqui em aulas passadas. Portanto, o poder emana do povo, ao invés de outra origem, como a hereditariedade ou o direito divino. A nossa república, portanto, é uma república de caráter presidencialista. O artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, define isso com muita clareza. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Quais são as características da República? Bom, a gente tem que olhar sobre um parâmetro contemporâneo: responsabilidade do chefe do Estado, eletividade e temporariedade. Portanto, é uma tríade constituindo nitidamente as características republicanas: responsabilidade do chefe do Estado, eletividade, porque ele é eleito, ele tem responsabilidade como chefe, ele é eleito, e é temporal, ou seja, há um mandato fixo que é definido por lei. O que é o Estado democrático de direito, já que nós somos considerados um Estado democrático de direito? O Estado democrático de direito significa que nenhuma pessoa, autoridade ou cidadão comum está acima da lei. É o Estado das leis, portanto, todos devem respeitar as leis, cidadãos e autoridades. O Estado democrático, as leis vigentes no Estado são elaboradas pelos representantes do povo, portanto, o corpo legislativo que também é eleito pelo povo. As leis devem expressar a vontade do povo, não como capricho, mas como um processo livre e limpo designado, vamos dizer assim, designado pelo corpo que ali o constitui.
Fundamentos da República Federativa do Brasil, né? A soberania. A soberania é o poder supremo e independente que não admite outro que lhe seja superior ou mesmo concorrente dentro de um mesmo território. A gente até falou sobre isso. Em todos os casos, a soberania, né, ela pressupõe um poder superior a todos, ou seja, o poder do Estado. É soberano o Estado, nesse sentido, né? A cidadania é essencialmente exercer os inúmeros direitos assegurados, né, pela Constituição Federal, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, por exemplo, né? E o que participa ativamente na vida do Estado é chamado de cidadão. Então, assim, aquele que participa, né, ativamente dentro de um preceito político, pode-se dizer, social, né, está vinculado exatamente a essa chama, né, da cidadania, da ativa participação do cidadão na vida da coisa pública. A dignidade da pessoa humana é a garantia de condições mínimas para que o ser humano viva de maneira digna. Portanto, é a qualidade distintiva de cada ser humano que o faz merecedor, né, de respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando neste sentido um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem, pode-se dizer assim, como é que eu poderia definir essa palavra dentro de implicando nesse sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa condições existentes mínimas para uma vida saudável e digna, né? Além de propiciar e promover sua participação ativa, né, nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. Portanto, proíbe todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, né, têm a Constituição, né, para dar o equilíbrio esses valores sociais, além dos valores, né, vamos dizer assim, capitalistas associado ao trabalho, pois ao mesmo tempo se preocupa com o trabalhador, mas também admite a importância do empresário da livre iniciativa e da concorrência. Ou seja, a Constituição, portanto, ela está buscando claramente, né, preceituar a importância do valor do trabalhador, mas sem tirar a importância do valor do capital, porque é esta que vai permitir que haja, né, a continuidade do trabalho dentro de um processo produtivo, né? O pluralismo político, a convivência harmônica dos interesses contraditórios e das diversas ideologias, ou seja, o caráter pluralista, né, da sociedade se traduz no pluralismo social político, né? Isso está no artigo 1º, né, da nossa Constituição. Quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? No artigo 3º, constituem os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, né? Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais regionais, bem como promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, credo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Tendo como objetivo, né, da República Federativa, né, construir uma sociedade livre, justa e solidária, né, a liberdade, a justiça e a solidariedade, elas estão muito relacionadas também à condição do indivíduo na sociedade. Não se constrói uma sociedade livre, justa e solidária em que a desigualdade ela é visivelmente um retrato, né, da nossa realidade social. Portanto, erradicar a pobreza ela também é fundamental para exatamente permitir que haja, né, uma construção de uma sociedade livre. E a sociedade livre também ela pode ser entendida como uma sociedade em que todos os cidadãos tenham ali as condições de obter a produção da riqueza produzida naquela nação, né? Promover o bem de todos, portanto, é algo fundamental para
pensarmos a condição da República Federativa Brasileira, né? Bom, construir também uma sociedade livre, justa e solidária coincidem com os princípios da Revolução Francesa de 1789, em que trazia o preceito, né, da liberdade, igualdade e fraternidade como condição do avanço do Estado francês. A Constituição de 88 portanto, orientada além dos direitos e garantias individuais. Ela busca também os chamados valores sociais, né? Temos também no artigo 2º garantir o desenvolvimento nacional. O poder público é parceiro importante no processo produtivo. O quanto o Estado foi importante e é importante para o desenvolvimento das condições produtivas em nosso país. No artigo 3º, quando a gente fala de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, a gente está observando como atua diretamente na atividade econômica de modo subsidiário, né? Isso está no artigo 173 da nossa Constituição, que diz que produzindo bens e serviços, o Estado promove, claro, né, uma melhoria nas condições de vida dos seus cidadãos, né? E indiretamente, né, no artigo 174, como agente regulador e normatizador, definindo e executando políticas públicas socioeconômicas, regionais e setoriais, além das nacionais, exatamente para promover uma melhora nas condições de vida dos seus cidadãos conjuntamente. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, credo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Qualquer espécie de preconceito deve ser combatida. As formas de discriminação podem até mesmo constituir crime, porque isso está lá no artigo 150 do Código Penal, por exemplo, né? No entanto, admite-se a discriminação positiva, também chamada de ação afirmativa, que são medidas compensatórias e temporárias, que são chamadas políticas afirmativas. Essas políticas afirmativas, elas são usadas, por exemplo, através de cotas nas universidades, como exatamente um reconhecimento de um desequilíbrio social histórico no nosso Brasil. E a lei, ela vai exatamente, né, trazer, através dessa forma discriminatória positivamente, uma maneira de dar o equilíbrio para que pessoas em condição de desigualdade possam ter as condições de entrar na vida universitária e, portanto, a partir dali ter as condições idênticas daqueles que têm uma situação mais segura, mais confortável, né? Há também os princípios que regem as relações internacionais prevista em nossa Constituição, né? Está previsto no artigo 4º da Constituição Federal. A República Federativa do Brasil, ela rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Primeiro, independência nacional. Segundo, prevalência dos chamados direitos humanos. Autodeterminação dos povos. Não intervenção. Igualdade entre os estados. Defesa da paz. Solução pacífica dos conflitos. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, bem como a concessão de asilo político. Isso tudo previsto nas relações internacionais pelo artigo 4º da Constituição, seguindo os princípios básicos da lei, né? Quanto à separação dos poderes, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A nossa Constituição Federal, ela adotou a teoria tripartite de poder de Montesquieu de 1748. Não inventou as funções que já havia sido identificada por Locke e Aristóteles, né? Porque exatamente baseou-se nesse modelo, né, de Montesquieu. Cada uma das funções que decorrem do poder devem ser desempenhadas por órgãos distintos, isto é, criando a divisão orgânica de funções legislativa, executiva e judiciária, né? As normas constitucionais, elas seguem uma pirâmide de importância. Em primeiro lugar, a Constituição Federal, promulgada em 5/10 de 1988. Em seguida, vem as chamadas emendas constitucionais. Em terceiro, são as chamadas leis complementares, ordinárias, delegadas e medidas provisórias. Depois, os decretos servem para regulamentar uma lei. E, claro, também, né, na base da pirâmide, as chamadas resoluções, instrumentos ou instruções normativas, portarias, etc., né?
A classificação das normas constitucionais, é importante a gente entender o funcionamento disso para a gente poder exatamente saber lidar com essa situação. Toda norma constitucional tem imperativo e aplicabilidade. As normas constitucionais são chamadas cogentes ou chamadas obrigatórias e de ordem pública, como regra são, portanto, inafastáveis pela disposição das partes. O que eu quero dizer com isso? O que é eficácia? A norma produz efeitos no ordenamento jurídico, ou seja, ela possui efeitos jurídicos típicos das normas em geral. Os efeitos jurídicos são tipicamente negativos, posto que revoga as leis incompatíveis, nesse sentido, além de proibir o legislador de fazer leis que sejam incompatíveis, bem como serve de parâmetro para o efeito de controle de constitucionalidade quanto ao ordenamento infraconstitucional. Mas a eficácia jurídica também pode, nesse caso, conceder efeitos positivos, como servir parâmetro de interpretação no texto constitucional, obrigando o juiz, portanto, a decidir conforme o disposto na norma, além de traduzir-se em dever de ser implementada pelo Estado quando assim exigir a Constituição, sob a pena de inconstitucionalidade por omissão ou mesmo responsabilização dos governantes. As normas constitucionais de eficácia plena são as chamadas normas completas, claras, que contêm as informações necessárias para a sua compreensão, permitindo a sua aplicabilidade imediata. Além de possuir aplicabilidade imediata, também também não dependem de leis posteriores, produzem efeitos desde a entrada em vigor da Constituição, não necessitam de regulamentação e também não podem ser contidas pelo legislador ordinário. Em tese, a gente vai observando, no modelo constitucional, outras prerrogativas. Vamos falar sobre a questão dos direitos humanos e direitos fundamentais. Direitos fundamentais são positivados em uma Constituição. Os direitos humanos provenientes de normas de caráter internacional. Proteção especial, chamadas cláusulas pétreas, embora exista divergência quanto à expressão individuais, no artigo 60, no parágrafo 4º, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Essas são chamadas cláusulas pétreas. O artigo 5º, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-os aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes: todas as pessoas físicas ou jurídicas nacionais ou estrangeiras. Abrangência dos chamados direitos fundamentais, direitos e deveres individuais. Artigo 5º. Direitos e deveres coletivos, também está no artigo 5º. Direitos sociais, no artigo 6º. Nacionalidade, nos artigos 12 e 13. Direitos políticos, nos artigos 14 no artigo 16. E dos partidos políticos, no artigo 17. Dos tratados internacionais de direitos humanos, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais, incluindo pela emenda constitucional número 45 de 2004. Os atos aprovados na forma deste parágrafo, chamados blocos de constitucionalidade, adquiriu o status de norma constitucional. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão, incluída pela emenda constitucional número 45 de 2004, está no parágrafo número 4, da lei. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e ao estrangeiro, residente no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ninguém será, portanto, obrigado
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei, que a gente chama de princípio da legalidade, privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação, nesse sentido. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, quer dizer, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias.